Salve galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Loteca concurso de número 1177. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha os vídeos com seus amigos. Bem galera, vou trazer análise de cada jogo. Desconsidere a classificação do Brasileirão, pois foi apenas realizado uma rodada, mas quero falar sobre as primeiras impressões que eu tive de cada time nessa estreia de Campeonato Brasileiro. Bem, chega de enrolação e bora para análise dos jogos. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Corinthians versus Vasco, Corinthians 11º lugar, Vasco 3ª posição. Faz 13 jogos que o Corinthians não perde para o Vasco jogando em São Paulo. Nesse período, 10 vitórias do Corinthians e 3 empates. Além disso, o Corinthians é um forte mandante jogando em 2025. Ainda não perdeu, foram 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Assim, o Corinthians conseguiu um excelente resultado na primeira rodada. Estreou fora de casa diante do Bahia e mesmo assim empatou em 1-1. Embora o Corinthians tenha jogado com reservas, só conseguiu buscar o empate, já que no início do segundo tempo o Everton Ribeiro foi expulso e com isso o Corinthians teve mais posse de bola. Já em relação ao Vasco, conseguiu um excelente resultado, venceu de virada o Santos por 2-1, mas está entre nós. Santos sem Neymar torna-se uma equipe comum. Aqui, meu palpite é coluna 1, Corinthians. No jogo 2 teremos Ceará versus Grêmio, Ceará 7º lugar, Grêmio 4ª posição. O Ceará estreou jogando fora de casa diante do Bragantino e empatou por 2-2, mas esse resultado tem um sabor amargo, já que o Ceará estava vencendo por 2-0 e cedeu o empate. Já em relação ao Grêmio, conseguiu um ótimo resultado, venceu dentro de casa a forte equipe do Atlético Mineiro por 2-1. Isso mostra que o Grêmio vai vender caro as derrotas, jogando principalmente no seu estágio. Mas no histórico dos confrontos com o mando de campo do Ceará, são 11 partidas, 5 vitórias do Ceará, 4 empates e apenas 2 vitórias do Grêmio. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. No jogo 3, pelo campeonato italiano, teremos Milan versus Fiorentina, Milan 9º lugar, Fiorentina 8ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Milan, foram 87 partidas, 51 vitórias do Milan, 22 empates e apenas 14 vitórias da Fiorentina. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Milan. No jogo 4, pelo Campeonato Espanhol, teremos Barcelona versus Real Betis. Barcelona 1º lugar, Real Betis 6ª posição. O Barcelona está 8 jogos sem perder para o Real Betis. Nesse período, 6 vitórias do Barcelona e 2 empates. Além disso, o Barcelona está no momento mágico. Já são 20 jogos de invencibilidade. Nesse período, 17 vitórias e 3 empates. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Barcelona. No jogo 5, pelo Brasileirão, teremos Botafogo versus Juventude. Botafogo 8º lugar, Juventude 1ª posição. O Botafogo conseguiu um excelente resultado, empatou fora de casa diante do Palmeiras por 0-0. Só que poucas equipes vão tirar pontos do Palmeiras jogando lá no Allianz Parque. Já o Juventude venceu o Vitória por 2-0, mas são adversários do mesmo nível. São times que vão brigar para não cair para a Série B. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Botafogo. No jogo 6, teremos Atlético Mineiro versus São Paulo.
Atlético Mineiro 17ª posição, São Paulo 12º lugar. Faz 10 jogos que o Atlético Mineiro não perde para o São Paulo. Nesse período, 5 vitórias do Atlético Mineiro e 5 empates. E assim, o Atlético Mineiro na estreia perdeu para o Grêmio fora de casa por 2-1. Mas o Grêmio é uma equipe que certamente vai vender caro as derrotas jogando lá no sul do país. Já o São Paulo decepcionou. Jogando no Morumbi, apenas empatou diante do Sport por 0-0. Mas se você pegou a escalação do São Paulo, o São Paulo estava sem um meia de criação, cheio de volantes, né? Já que Oscar e Lucas Moura não jogou. Um jogador que poderia ter resolvido esse problema é o meia Galopo, que foi emprestado por River Plate. E também o São Paulo desperdiçou um pênalti com o Caleri logo no primeiro minuto do jogo, onde o Caleri isolou a bola para cima do gol. Aqui, meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 7, teremos Fluminense versus Bragantino. Fluminense 20º lugar, Bragantino 6ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Fluminense, 11 jogos, 6 vitórias do Fluminense, 4 empates e apenas uma vitória do Bragantino. O Fluminense que estreou fora de casa e perdeu por Fortaleza por 2-0. O Fluminense que teve muita posse de bola, porém poucas finalizações. E com isso o técnico Mano Menezes foi demitido. Já em relação ao Bragantino, estreou dentro de casa diante do Ceará e empatou em 2-2, mas o Bragantino estava perdendo por 2-0 e foi buscar o empate. Teve até mais volume de jogo, merecia a vitória, teve muito mais escanteios que a equipe cearense. Mas aqui, meu palpite é coluna 1, Fluminense. No jogo 8 pela Premier League teremos Manchester United versus Manchester City. Manchester United 13º lugar, Manchester City 5ª posição. Nos últimos 20 jogos entre eles, costuma sair um vencedor. Foram 8 vitórias do Manchester United, apenas 2 empates e 10 vitórias do Manchester City. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, vou de duplo aberto. Então vai ficar coluna 1, Manchester United. E também coluna 2, Manchester City. Esse é o nosso duplo do concurso 1177 da Loteca. No jogo 9, pelo Brasileirão, teremos Sport Recife versus Palmeiras. Sport 15ª posição, Palmeiras 9º lugar. Nos últimos 5 jogos na Ilha do Retiro, o Palmeiras saiu vencedor. E assim, o Sport conseguiu um bom resultado, empatou fora de casa diante do São Paulo em 0-0. Já o Palmeiras não foi um bom resultado, considerando que empatou dentro de casa, em 0-0, mas foi diante de uma equipe que vai brigar pelo título, que é o Botafogo, e o Botafogo que foi o último campeão brasileiro na edição anterior, né, no ano de 2024. E o Palmeiras tem uma equipe melhor, deve vencer essa partida. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Palmeiras. No jogo 10, teremos Internacional versus Cruzeiro. Internacional 14º lugar, Cruzeiro 5ª posição. Faz 11 jogos que o Inter não perde para o Cruzeiro. Nesse período, 6 vitórias do Inter e 5 empates. O Inter que conseguiu um bom resultado, empatou lá no Maracanã diante do Flamengo em 1-1
e poucas equipes vão tirar pontos do Flamengo jogando no Maracanã. Já o Cruzeiro, embora tenha vencido a partida de estreia por 2-1 diante do Mirassol, não convenceu, pois só conseguiu o resultado já que o Cássio defendeu um pênalti onde o Reinaldo desperdiçou, né, a cobrança. E tá entre nós, o Mirassol é uma das piores equipes desse Brasileirão. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Internacional. No jogo 11 teremos Vitória versus Flamengo. Vitória 19º lugar, Flamengo 13ª posição. Faz 5 jogos que o Vitória não consegue vencer o Flamengo. Nesse período, 2 empates e 3 vitórias do Flamengo. O Vitória que decepcionou. Perdeu para o Juventude fora de casa por 2-0. Mas o Juventude é uma equipe fraca. Imaginava que o Vitória pelo menos tivesse feito um golzinho nessa partida, né? Já o Flamengo empatou dentro de casa diante do Internacional por 1-1, mas o técnico Felipe Luiz, para mim, errou na escalação. Jogou com 4 atacantes, não precisava disso. O time não tinha um meia de criação e vacilou, né? O meia garoto da base, né, o Matheus Gonçalves, entrou aos 42 do segundo tempo. Devia ter dado mais minutos pro garoto, ter dado mais oportunidade para ele mostrar o seu futebol. E mesmo assim entrou com muita vontade. Em apenas 7 minutos de jogo, o Matheus Gonçalves sofreu uma falta, teve um desarme e uma finalização defendida pelo goleiro do Inter, onde o Matheus Gonçalves chutou rasteiro e o goleiro do Inter fez a defesa. Mas assim, meu palpite é coluna 2, Flamengo. No jogo 12 teremos Mirassol versus Fortaleza. Mirassol 18º lugar, Fortaleza 2ª posição. O Mirassol estreou fora de casa, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Poderia ter tido um resultado melhor, já que o Reinaldo desperdiçou um pênalti onde o Cássio defendeu. E o Cruzeiro não estava num bom momento, então acredito que o Mirassol sim poderia pelo menos ter empatado a partida. Já o Fortaleza venceu o Fluminense por 2-0 e conseguiu a sua estratégia de jogo, né? O Fluminense teve posse de bola, mas o Fortaleza aproveitou as oportunidades, mesmo tenha sido uma jogada de original de bola parada ou ali nos contra-ataques. Aqui, meu palpite é coluna 2, Fortaleza. No jogo 13, teremos Santos versus Bahia. Santos, 16º lugar, Bahia, 10ª posição. O Santos que perdeu pro Vasco por 2-1, mas estava sem Neymar. E o Neymar eleva o patamar dessa equipe num nível bem superior. Já o Bahia decepcionou. Apenas empatou contra os reservas do Corinthians em 1-1, jogando lá em Salvador. Tudo bem que o Bahia estava jogando bem, até que nos primeiros minutos do segundo tempo o Everton Ribeiro foi expulso. Com isso, o Bahia cedeu a posse de bola para o Corinthians até sofrer o gol lá no finalzinho do jogo. Aqui, meu palpite é coluna 1, Santos.
acreditando que o Bahia deve poupar os titulares, já que o Bahia está disputando ao mesmo tempo a Libertadores da América. No jogo 14, pelo campeonato italiano, teremos Roma versus Juventus. Roma, sexto lugar, Juventus, quinta posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo da Roma, os números chegam a ser equilibrados. Em 99 partidas, 36 vitórias da Roma, 34 empates e 29 vitórias da Juventus. Além disso, nos últimos 5 jogos entre eles, o empate prevalece. Foram uma vitória para cada lado e 3 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. Quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1177 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ative o sininho e compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2025. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!